É com carinho que nós estamos iniciando mais um trabalho nesta segunda-feira, né, dia 16 de janeiro. Né? E o tema que nós vamos conversar hoje com vocês é como tornar a minha vida mais focada na espiritualidade. O que eu devo fazer para que a minha vida seja mais espiritual? Né? Então, vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo bem gostoso, descontraído. Vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem, tá? Interferir, tudo. Bom, muito bem. Todos nós sabemos que a maioria de nossa sociedade, a maioria das pessoas do nosso mundo, são formatadas desde a infância. Né? Nós recebemos um programa desde a infância que a sociedade nos impõe. Então veja bem, desde muito cedo, os pais perguntam para as crianças, né, o que você quer ser quando crescer? E quando se pergunta o que você quer ser quando crescer, tem um leque de opções. Né? Não tem, às vezes aquilo que você realmente deseja não tem. Então tem médico, engenheiro, advogado, sabe? Dentista, professor, pedagogo, tal. Isso que as universidades oferecem. Mas veja bem, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Ok? Então, toda a sua vida, você se prepara nas escolas para lá na frente ser isto daí. Ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro. Aí quando você se forma, você vai para a cerimônia de formatura, bota aquela roupinha ridícula, preta, aquele negocinho na mão, aquele chapeuzinho idiota, né? E acha o must, estou formado. E todo mundo igualzinho, né? Com o mesmo conhecimento, com o mesmo padrão, com as mesmas informações. E aí você vai para o mercado de trabalho, né? Aí você arruma um emprego, todo dia acorda de manhã, passa o dia inteiro sendo aquilo pela qual a sua mente foi formatada. E você trabalha 12 horas por dia, ou mais, horas extras, tal. E você passa a se identificar apenas com esse rótulo. Então, aquele ser espiritual, a alma dele, o verdadeiro motivo pelo qual ele reencarnou, o projeto que ele fez antes de reencarnar para viver nessa vida aqui, ó, completamente esquecido. Então, as coisas que deveriam ser do plano da espiritual, uma prática espiritual, uma atividade espiritual, da vida desse cara, não acontece. Mas aí vamos para a religião, né? Então a religião deveria resolver isso. Como nós estamos num país, em um mundo ocidental que é praticamente 100% cristão, né? O mundo ocidental, não pensar no Oriente, outras coisas, mas o mundo ocidental 100% cristão, eles se dão uma premissa, né? Se você for à missa toda semana, uma vez por semana, 1 hora, sua prática espiritual está perfeita, não precisa fazer mais nada. Não é isso que a Igreja Católica prega? Vai lá na missa uma vez por semana, volta para casa e continua a sua vida normal, de androide, trabalhando a semana inteira, tal. E aquela coisa que não há revelações novas. O padre nunca tem novidade. É aquela coisa que está na Bíblia, que está escrito, todo mundo já sabe, está cansado de saber. Você está entendendo? E é uma vida espiritual vazia, muito vazia. Quando tem ainda, quando vão à missa. Aí eu faço a pergunta, você é católico mesmo? Você é um bom católico? Aí eu faço a pergunta, você já leu a Bíblia de cabo a rabo? Você já leu os 46 livros da Bíblia? Você sabia que a Bíblia tem 46 livros? E a Igreja Católica tirou alguns ainda, né? O crente tem... Você está entendendo? Então tem essas coisas. Olha as perguntinhas básicas. Quais os 5 livros que compõem o Pentateuco? Vocês sabem? O que é o Pentateuco? Né? Pentateuco são 5 livros. O primeiro é a Gênese, né? Que está lá, a criação do mundo, a história de Adão e Eva. Ok? Isso é a Gênese. Segundo livro, o Êxodos.
que vai contar a história de Moisés, da fuga do cativeiro, do Egito, aquela coisa, abriu o Mar Vermelho, papapá, né? E aí vai, tem mais 3 que vocês precisam saber, tá? Entendeu? Esses são os 5 primeiros. Depois vai ter um monte de outros, né? O bom cristão seria aquele que estuda, que vive a sua espiritualidade, que vive a sua cristandade. Não é aquele que vai domingo à missa e nem sabe, né? Ou seja, o espiritualista precisa viver a sua espiritualidade. Você quer ver uma outra coisa interessante que eu pergunto quando o cara é espírita? Né? Quando o cara é espírita é a mesma coisa. Ah, você é kardecista, sou kardecista. O cara só lê o livro do Kardec, olha lá. Saca? Só lê um livro do Kardec, olha lá, você lê os outros, tá? Né? Aí eu pergunto, Chico Xavier publicou 486 livros, um negócio assim. Quantos você leu do Chico? Agora, vamos ver tem o Divaldo, né? O Divaldo publicou um monte de livro também. Né? Quantos livros do Divaldo você leu? A Zíbia Gasparetto publicou um monte de livros interessantes. Então, se você é um espírita, se você é um indivíduo, você tem que procurar conhecimento. E o conhecimento está aí, cara. Está nos livros, está nos vídeos. Hoje a internet abre né? Então, veja bem, a primeira coisa que você tem que fazer para tornar a sua vida espiritual, centrada na espiritualidade, você vai precisar arrumar um tempo para estudar. Então a primeira coisa é estudo, é mental mesmo, sabe? É informação para sua mente. Você vai estudar budismo, né? Você vai estudar taoísmo, você vai estudar o cristianismo mais a fundo também, sabe? O cristianismo esotérico, os evangelhos apócrifos, vamos lá estudar, vamos ver o que ele tem de diferente dos evangelhos normais, né? Vamos estudar certos textos da Bíblia, porque não é difícil, hoje tem filme, vídeo, tudo quanto é parte da Bíblia, é interessante. Vamos estudar, quem estudou a fundo o Apocalipse da Bíblia? Apocalipse de João, que é complexo pra caramba, né? E os Vedas indianos? Os Vedas da Índia é a mesma coisa, ele é um compêndio de um monte de livros, escritos em várias épocas, é uma Bíblia dos indianos. Tem muitos textos, né? O Bhagavad Gita é um pequeno trecho dos Vedas. Assim como o Evangelho é um pequeno trecho, o Novo Testamento é um pequeno trecho do Antigo Testamento da Bíblia, que compõe o corpus bíblicos. Né? Então a primeira coisa importante para se tornar um ser mais espiritual, primeiro é o alimento da mente. A nossa mente ocidental ele é muito mental. Ele é um cidadão extremamente mental. Então você precisa alimentar a mente dele. O ocidental está o tempo todo discutindo, debatendo, né? É toda aquela coisa intelectual. Tal. Então você precisa ter um certo conhecimento. Então você precisa saber quais as máximas do budismo. Você pega o Evangelho de Buda, você estuda, tem informações maravilhosas, informações super legais sobre a doutrina de Buda. Né? Você pode estudar o taoísmo chinês, pegar Lao Tzu, Tao Te Ching, estudar o I Ching, livros mais antigos, pegar os filósofos como Chuang Tzu, né? Então, você pode criar um grupo, olha que legal, gente, você pode criar na tua casa um grupo de estudo. Você pode mandar uma vez por semana, você reúne pessoas interessadas. Hoje, Facebook, você chama lá um grupo de pessoas, monta na sua casa, olha, vamos assistir uma palestra hoje. Depois a gente debate, discute e termina com a meditação. Né? Olha, vamos estudar budismo hoje, vamos ver o que tem de budismo para a gente estudar, a gente debate e tal. Tem palestras do professor Laércio sobre budismo, sobre taoísmo, tem muito material na internet, vamos estudar e vamos, né, criar esse grupo de estudo semanal. Para você ter uma prática espiritual, você tem que ter uma prática espiritual semanal. Né? Você não pode ficar toda semana no centro espírita só para tomar paz, só para tomar paz, só para tomar paz. Você tem que saber se trabalhar, criar um processo espiritual dentro de você. Você quer ver que interessante? Então essa é a primeira parte. A primeira parte que a gente chama a parte intelectual. Então você precisa alimentar. A sua mente precisa ter conhecimento, ela precisa ter sabedoria. Então a sabedoria vem, não tem outro jeito, ela vem com o estudo. Com a leitura, com as boas leituras, com bons filmes, com bons vídeos, com boas conferências, com bons cursos que você faz. Tá? E nós no Caminho da Luz, olha, nós oferecemos o ano inteiro centenas de cursos e vivências para você aprender essas questões da espiritualidade.
Nós sempre estamos oferecendo muito material. É só você acompanhar pelo nosso site aí, tá? Muito bem. Agora a segunda parte importante. Corporal. A espiritualidade, ela não é uma coisa intelectual. Ela é uma coisa que envolve o teu ser como um todo. Então, por exemplo, a nível de corpo, você precisa purificar esse corpo que o espírito está usando. Você não pode ter um corpo doente, um corpo destruído, um corpo arrebentado. Certo? Você não pode ser um ser angustiado, deprimido, sabe? Torturado. Então nós vamos encontrar parâmetros para a gente fazer essas mudanças. Então, corporalmente, a primeira coisa importante, vamos mudar a alimentação. Vamos corrigir aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo. Certo? Vamos corrigir. Então vamos procurar os alimentos mais naturais possíveis, certo? Os mais orgânicos possíveis. E de preferência, todos de origem vegetariana. Elimine tudo que é animal da sua vida. Elimine, por exemplo, a morte, as carnes de todas as espécies. Aí a pessoa pergunta, mas posso comer carne branca? Posso comer peixe? Não. Faça uma limpeza geral. Existe um provérbio, eu não como nada que possui rosto. Que tenha rosto, que tenha 2 olhinhos e tal, você tem rosto. Entendeu? Então elimine tudo isso do seu cardápio e você vai tirar um karma, uma vibração muito densa e negativa do seu campo áurico. Você já vai começar a fazer limpeza, ou seja, o processo da morte, da matança do animal, do sofrimento do animal, morrendo para o seu deleite estomacal. Tá? Então nós temos que mudar esse tipo de comportamento, porque o alimento ele causa uma poluição vibratória em nosso corpo terrível. Tá? Terrível. Então é importante que nós tenhamos essa consciência, que nós precisamos purificar o nosso corpo. Então, uma alimentação vegetariana. Mais para frente, se você se der bem, você pode ir para a vegana, que é aquela... O vegetariano é o ovo lácteo, certo? Tanto come ovo quanto toma leite, derivados de leite, queijos e tudo mais. O vegano é aquele que elimina toda coisa de origem animal mesmo, tanto o ovo quanto qualquer derivado de leite. Tá? Você pode se adaptar. O fato de você não comer carne já é um grande passo vibratório que você não tem noção. Então, e outra coisa, o corpo precisa de movimento, ele precisa de um trabalho corporal. Mas o espiritualista vai na academia puxa ferro, né? Body jump, puta musicão, bota um jump, que nem um louco na academia. Não é preciso isso. Por isso que no Oriente, tanto na Índia quanto na China, se desenvolveram práticas espirituais corporais. Então, o que seriam práticas espirituais corporais? Na Índia, nós temos a escola do yoga, né? As grandes linhas de yoga, na Hatha Yoga, e várias linhas que trabalham profundamente o corpo, o seu corporal. Então, praticar yoga é uma coisa muito legal, muito importante. No Espaço Caminho da Luz, nós todos os eventos temos práticas de yoga. E na China, a prática do Tai Chi Chuan. Certo? Nós estamos agora dando um curso online de Tai Chi Chuan, né? Que nós vamos ensinar você online a praticar Tai Chi Chuan conosco. Então isso é importante. Importante que você escolha o yoga, o Tai Chi, e você praticando esses movimentos, seu campo vibratório ele vai mudar profundamente. Você vai se tornar um ser totalmente mais tranquilo, mais calmo, sem a densidade da sua cabeça, são as suas depressões, suas angústias, que criam um campo negativo em torno de você muito grande, e você não consegue eliminar isso. Então essas práticas vai mudar esse campo vibratório, vai mudar esse campo áurico, porque os chakras vão se alimentar de uma energia, e essas técnicas vai fazer essa energia estagnada que está dentro de você começar a fluir e ir embora, sabe? Energia estagnada é a mesma coisa que prisão de ventre. Aquele cara que faz 20 dias que não vai no banheiro. Ele está enfesado, né?
Enfesar o termo. Enfesado, com as fezes enrustidas. Cara, tá enfesado, aí tem aquela energia, o cara tá bravo, nervoso, né? E você tem que pensar que o campo vibratório, as energias em certos centros do corpo, que quando os meridianos não fluem, as energias ficam estagnadas também. E aí o indivíduo vai ficando tenso, nervoso, irritado, estressado. E as práticas do Tai Chi Chuan, grandes mestres do passado da velha China, dos mosteiros taoístas, né, desenvolveram essa prática e essa técnica como uma ferramenta de treinamento interior. Você vê que o Tai Chi é tão suave, tão leve, né, que não cria musculatura, rigidez, nada daquilo que é a prática ocidental das academias. É totalmente oposto o processo e o princípio, onde o Tai Chi é aplicado. O Kleber, ele pergunta de que forma que a viagem astral ela pode ajudar na evolução espiritual. Calma aí, calma, vou devagar, vamos responder essa pergunta mais por fim, tá? A gente está tentando fazer pequenas mudanças em nosso dia a dia para nos tornarmos um ser espiritual, ou seja, pode deixar, para colocar a minha vida num caminho, numa energia espiritual. Depois vamos ver as consequências disso, né, é que vão surgindo. Minha mediunidade vai se desenvolvendo, as aberturas vão se desenvolvendo, e isso vai me tornar cada vez mais um ser conectado com a minha essência espiritual. Projeção astral é um subsídio disso, tá? Tenha paciência. Então você precisa praticar, cara. Senão, o que acontece? Você fica lá no seu trabalho, às vezes estressante, 8 horas por dia, sentado na frente do computador, hoje em dia tudo assim, certo? E vem aqui com o papai, deixa que eu pego. Vem cá com o teu paizinho, minha menina. Deixa eu até tolinha, até maconha. Assim, deixa eu só fechar dele, não precisa sentar aqui. Bom, é a minha preta que está aqui fazendo arte. A minha menina. Uma das 20 e tantas gatos que tem aqui, né? Em nossa casa. Mas esse aqui é o xodó meu aqui. Minha menininha mais fofa do mundo, né, filha? Bom, então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que o trabalho corporal é muito importante. Ele vai eliminar o estresse, a tensão nervosa, principalmente das pessoas que passam o dia inteiro num tipo de trabalho muito parado, muito rígido, muito fixo, ou trabalha em pé o dia inteiro, ou trabalha sentado o dia inteiro. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito importante compreender também, tá? Ok? Então, veja bem, então a prática corporal ela é extremamente importante. Você precisa criar uma prática semanal. 3 vezes por semana, certo? Praticar yoga, praticar tai chi. Tenho certeza, você não precisa nunca mais ir em centro espírita tomar passe. Por quê? Porque você se trabalha, você se autotrabalha. E os centros espíritas kardecistas deveriam mudar o seu foco, ao invés de ficar dando passo em todo mundo, ensinar as pessoas a se virarem. Ensinar as pessoas a se autopraticarem as coisas, para não ficar dependente de centro espírita tomando passe. Né? Entendeu? Eu conheço uma mulher que toda semana está aqui por Liberta da Passe, né? Toda semana, já faz 3, 4 anos que essa mulher está aí, não sai do lugar, sabe? Ou seja, cria uma dependência psíquica e espiritual de uma outra pessoa. E não precisava ser assim. Você tem que botar na cabeça dela que ela tem que se virar, ela tem que se construir espiritualmente. E não criar uma dependência espiritual de um médium ou de um sensitivo. E a hora que você se morre, quero ver. Você vai tirar da onde depois? Né? Então, essa visão é uma visão importante.